2 Pedro, capítulo 1, verso 10. De 10 ao 15. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Façamos então a leitura. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas. Se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode sentar, pode glorificar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Passamos para a breve oração. Soberano Deus Altíssimo, o Deus autor de toda a criação, que fez os céus e a terra e tudo que nela há, Pai. O autor e o consumador das nossas fé, o Senhor que está assentado no mais alto e sublime trono, e a minha vida governa, a vida de cada irmão aqui presente, o Senhor governa. Fomos movidos e trazidos aqui pelo Teu Santo Espírito essa noite, Senhor, para cultuar a Deus Pai Todo-Poderoso na beleza da Tua santidade. Clamamos ao Senhor, Deus amado, para que possa falar conosco essa noite através da Sua palavra. Que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça, a Sua glória resplandeça neste lugar essa noite. Abre os ouvidos espirituais da Tua igreja para ouvir a Tua palavra. Que quero pedir agora no nome do Senhor Jesus tudo aquilo que é ego, orgulho e vaidade. Tira todo medo e todo impedimento no nome do Senhor Jesus, Santo Espírito de Deus, que é o próprio Deus. Toma a vida da Tua igreja, toma a minha vida como instrumento nas mãos do poderoso Deus eterno e altíssimo essa noite, para ministrar as palavras vindas diretamente do trono da Tua glória, Pai amado. Que eu não venha ministrar nada segundo a minha vontade, mas debaixo da Tua soberania e segundo a Tua vontade que eu querer. Que a Sua igreja possa ser alimentada na Tua palavra essa noite, no nome do Senhor Jesus. Santo Espírito de Deus, que é o próprio Deus, tem liberdade para operar na vida da Sua igreja. Opere de dentro para fora em nossas vidas nessa noite. E que essa palavra possa ser como espada afiada penetrando no coração da Tua igreja. Que o coração da Sua igreja possa ser como solo fértil, receber a semente da Tua palavra, Pai amado. E que essa semente possa germinar e dar frutos para a glória do Teu nome. Que tudo que fizermos, Senhor, falarmos, pensarmos e agirmos, seja para a glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Irmãos, essa palavra, esse trecho do capítulo 1 da segunda carta de Pedro que foi lida aqui essa noite, onde iremos expor alguns versículos e estudar, é a segunda carta que foi escrita por Pedro, e provavelmente foi escrita entre o ano 64 e o ano 67 depois de Cristo. Essa é a segunda carta que Pedro escreveu à igreja da Ásia Menor, a atual Turquia. Provavelmente Pedro escreveu essa carta para as mesmas igrejas que ele escreveu a sua primeira carta. Se os irmãos voltarem um pouco, ou se têm familiaridade com a Bíblia, vão ver que na sua primeira carta, Pedro vai dedicar aos eleitos de Deus, nas igrejas do Ponto, da Galácia. Muito provavelmente, essas mesmas igrejas, Pedro endereçou a sua segunda carta. No momento em que Pedro escreve a sua segunda carta, ele já se encontrava preso em Roma, a mando de Nero, o imperador da época, datada pelo ano em que a carta foi escrita. Já estava sentenciado à morte. Pedro já sabia que a sua hora havia chegado e em breve ele iria ser morto também. Relatos e a tradição e a cultura hebraica antiga vai nos ensinar que Pedro também foi sentenciado à morte de cruz.
E ao ser crucificado, Pedro não se achava digno de ser crucificado como mestre e rei dos reis, Senhor Jesus, e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno do mesmo sofrimento que o Senhor Jesus. Então, neste exato momento em que Pedro está escrevendo essa carta, ele já sabia que seria morto, e decidiu então gastar os seus últimos momentos aqui na terra, pregando o Evangelho do Senhor Jesus, ao escrever essa carta a irmãos que haviam se convertido recentemente ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a instruí-los e lembrá-los mais uma vez da fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo, lembrá-los mais uma vez sobre as doutrinas da graça e relembrá-los novamente da nossa fé, da nossa confissão de prática, do estilo de vida cristão, porque Pedro sabia que por mais que fosse repetitivo aquilo que ele tinha para dizer aos irmãos que já eram crentes, cristãos convertidos, ele sabia que falar as palavras do Senhor Jesus nunca é em vão. E é sempre importante relembrar tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, para que não venhamos desviar-nos do caminho, não venhamos nos esquecer da nossa fé, não venhamos nos desviar das práticas, das doutrinas da graça ensinada pelo Senhor Jesus. Pois a palavra do Senhor tem que ser todos os dias luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. A nossa fé, a nossa convicção tem que estar firmada, enraizada no Senhor Jesus Cristo, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, nas palavras do livro dessa lei, onde devemos meditar dia e noite. Por isso o apóstolo Pedro vai escolher gastar os seus últimos dias de vida, creio eu, aqui na terra, para poder, mais uma vez, lembrar os irmãos sobre a fé que nós temos em Cristo, lembrar os irmãos sobre a vida que nós vivemos agora, pois já estamos crucificados com Cristo e não vivemos mais nós, mas Cristo é quem vive em nós. Oh, glória! E devemos sempre nos relembrar dessas coisas. O tema da mensagem essa noite, que me foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus, é relembrando para continuar vivendo o Evangelho. Relembrando para continuar vivendo o Evangelho. Aleluia. Passamos agora a observação dos versículos anteriores aos que foram lidos aqui essa noite, para que haja melhor compreensão do que Pedro está relembrando à igreja. Versículo 1 vai estar escrito assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Irmãos, é importante destacar aqui primeiro a autoria dessa carta, porque ao longo dos anos, alguns historiadores heréticos tentaram descredibilizar Pedro como autor dessa carta. Muitos queriam apontar como se fosse alguém escrevendo no nome de Pedro, que era abominável para a cultura da época. Muitos não querem aceitar que é Pedro escrevendo essa carta pelo linguajar, pelo grego original em que foi escrito, pela forma em que Pedro vai abordar as palavras, também pela diferença que tem entre a escrita da segunda carta e a primeira carta de Pedro. Porém, é necessário deixarmos bem claro que foi sim o apóstolo Pedro que andou com Jesus que escreveu essa carta. O principal ponto, ele já assina a carta. Logo no começo ele começa: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então foi o próprio apóstolo Pedro que escreveu essa carta. O motivo pelo qual as palavras aqui vão parecer um pouco mais sofisticadas ou até mesmo diferentes da primeira carta é que aqui Pedro usou um secretário diferente da primeira carta. Na sua primeira carta, Pedro enviou Silvano como seu discípulo, cooperador, a entregar essas cartas à igreja. Na segunda carta não se sabe quem foi ao certo, mas ele usou um outro secretário para levar uma nova carta para as mesmas igrejas da Ásia Menor, atual Turquia. Então foi sim o apóstolo Pedro que escreveu essa carta, o servo do Senhor Jesus. O segundo ponto a se destacar é que essa carta agora não é mais destinada a gentios, pessoas que não conheciam o Evangelho. Essa segunda carta ela é dedicada a pessoas convertidas ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pois ele vai continuar
àqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco fé igualmente valiosa. Aleluia. O que é bonito de destacar aqui é que em nenhum momento Pedro se julga superior ou maior àqueles irmãos que haviam se convertido recentemente ao Evangelho. Em nenhum momento ele vai chegar aqui e dizer: olha, eu sou Pedro, o apóstolo de Cristo, como soberba, mas para se identificar e para que as pessoas dessem crédito ao que ele está falando. O que vai nos ensinar muito nos dias de hoje. Nós vivemos um tempo onde no meio gospel, no meio evangélico, as pessoas entendem que cargo fazem com que elas sejam superiores aos outros. Bom, eu não posso ser tratado como irmão porque agora eu sou missionário. Eu não posso ser tratado como diácono mais porque agora eu sou presbítero. Quando na verdade esses cargos só servem nada mais para nomenclatura humana e para divisão de cargos. Porque o que importa é que o Evangelho de Cristo seja pregado. E temos que aprender todos os dias com o Senhor Jesus Cristo a sermos mansos e humildes de coração. E entender que se tivermos somente cargo e não tivermos a presença do Espírito Santo de Deus que nos move em humildade para tratar os irmãos com igualdade, nós não temos nada. O apóstolo Pedro vai nos ensinar aqui, ele se identifica como apóstolo, mas ele mesmo vai dizer àqueles que mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco a fé igualmente valiosa. No sentido de igualdade. Pois perante ao Senhor somos todos eleitos pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Igualmente importantes para o reino do Senhor Jesus Cristo. Jesus não decidiu sangrar mais por um ou por outro, ele sangrou igual por todos os irmãos que têm a mesma fé no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de nossas almas. Aleluia, Deus. Porém, a parte mais difícil aqui é que Pedro tem que ali buscar no seu interior sabedoria, discernimento do Espírito Santo para poder ministrar para pessoas que já são convertidas, pregar para crentes. E uma observação que precisamos fazer é que uma das tarefas mais difíceis que se tem é pregar para crente. Uma das missões mais difíceis que se tem é pregar para o convertido. Pregar para aquele que principalmente tem anos de igreja. Primeira coisa que a pessoa vai falar: que você é uma carteirada gospel. Eu tenho 20 anos de ministério. Eu tenho 30 anos de ministério. Eu nasci na igreja, fui criado na igreja. Trazendo para os dias atuais. É a mesma dificuldade que Pedro enfrentou naquela época, porque pregar para crente é muito difícil. É mais difícil do que sair aí fora e evangelizar. Para qualquer pessoa perdida na rua, aponta para ela e fala assim: ei, Jesus te ama. Abre a sua Bíblia, lê um versículo, ora, pede a iluminação do Espírito Santo e prega para essa pessoa. Essa pessoa vai receber a palavra com mais afinco, com mais fervor e com mais fome e sede do que aqueles que estão terça, quinta, sábado, domingo dentro de templos religiosos. Muitas vezes por julgar que já conhecem de tudo. Ah, missionário, você vai querer pregar para mim? Eu sou pastor, 30 anos de ministério. Essa é a parte mais difícil. Porque por estarmos muito enraizados na cultura, no tradicionalismo, nós muitas vezes nos esquecemos do básico, que foi o Evangelho que o Senhor Jesus pregou aqui na terra. O Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Glória a Deus, aleluia. Glória. Está falando, Pai, aleluia, glória a Deus. Que o apóstolo Pedro precisa dedicar o primeiro capítulo da sua carta a relembrar os ensinamentos do Senhor Jesus. Relembrar tudo aquilo que nós já sabemos em Cristo Jesus. Aleluia. E ele vai continuar nos versículos 3 e 4. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por eles vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Pedro aqui neste momento está relembrando
que tudo que um cristão precisa para viver é Cristo, que precisamos amar a Cristo, para assim vivermos em piedade, e só iremos amar a Cristo se o conhecermos de verdade, e só o conheceremos de verdade se examinarmos as Sagradas Escrituras, pois muitas vezes, devido à correria do cotidiano, ao estresse do trabalho, ao estresse do lar, ao estresse da rua, dos vizinhos que perseguem, da escola, muitas vezes, devido a estarmos tão envoltos nesse ambiente, nós acabamos nos esquecendo daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou para vivermos em paz com todos ao nosso redor. O exercício da piedade, sermos piedosos para com o próximo. A piedade que se assemelha à compaixão, a empatia de se colocar no lugar do outro no momento da adversidade, de orar pelo outro que sofre uma aflição. A irmã relatou aqui no seu testemunho, igreja, eu quero agradecer porque vocês oraram comigo. E glorificado seja o Senhor Deus pela gratidão plantada no coração da irmã e pelo movimento feito pela igreja em oração, se compadecendo pela situação de adversidade que a irmã vivia. Isso é trabalhar a piedade. E o que nós precisamos para viver e trabalhar essa vida de piedade é Cristo. Ah, mas está tudo difícil, foque em Cristo. Ah, mas o desemprego bateu na minha porta, foque em Cristo. Ah, mas a doença bateu na minha casa, foque em Cristo. Glória a Deus. Ah, o meu marido está difícil demais de lidar, missionário, foque em Cristo. Glória a Deus. A minha esposa está difícil demais de lidar, foque em Cristo. No meu trabalho, meu patrão me persegue, os colegas de trabalho me atormentam. O seu alvo é Cristo. Glória a Deus. Primeiro lugar, serão acrescentadas. Aleluia, Jesus. É isso que o apóstolo Pedro vai dizer. Seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. Glória a Deus. O que é tudo na vida de um cristão, meu Deus? É Cristo. Pelo divino poder de Deus nós recebemos tudo que nós precisamos para viver, que é Cristo. E sem Cristo nós não temos nada. Toda vez que nós praticamos a piedade, nos tornamos semelhantes a Cristo. É o que Pedro vai ressaltar no versículo 4. Dessa maneira Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. O que vai nos fazer sermos cada vez mais semelhantes a Cristo é pararmos de olhar para o plano terreno, para as circunstâncias adversas do nosso dia a dia, e olharmos para o alvo que é Cristo, olharmos para o céu, para a nossa esperança. E a nossa esperança não está no homem, a nossa esperança não está no pastor, a nossa esperança não está no templo religioso, a nossa esperança não está no político, a nossa esperança não deve estar jamais pautada no dinheiro, a nossa esperança não pode estar na força do nosso próprio braço, daquilo que nós podemos ou não fazer. A nossa esperança tem que estar sempre pautada nas promessas de vida eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, lá no céu, lá na glória. Eu sei que os valores se inverteram, e nos dias atuais, muitas vezes por praticar a piedade, o amor, a gentileza, a empatia, nós seremos taxados de louco, de bobo. Quantas vezes eu ouvi isso aí? Você é muito bobo, você quer ajudar todo mundo. Ou quantas vezes eu ouvi, você também é doido, você quer salvar todo mundo, você acha que você pode salvar todo mundo. Eu não falo só por mim, eu garanto que vocês aqui que são irmãos em Cristo, firmados na fé do Senhor Jesus, também vivem em piedade. Em algum momento escutaram sobre isso. Por praticar a piedade genuína em Cristo, alguém fala assim: ah, não, você é bobo, vai ajudar essa pessoa de novo. Ah, não, mas você é bobo, você vai fazer isso de novo. Não, não aceita não, que você é comigo, eu rodo a baiana, eu abro um barraco. Porém, a sã doutrina, os ensinamentos do Senhor Jesus é como
loucura para o mundo. E coube a nós, através da loucura da pregação do Evangelho, que fôssemos alcançados por essa graça, para sermos usados como instrumentos na mão de Deus, para que essa maravilhosa graça alcance também a vida daqueles que não sabem o significado de uma vida em piedade. Aí você pode me perguntar, mas missionário, eu já estou cansado de fazer o bem, estou cansado de ajudar os outros, só levar facada nas costas, como diz o jargão popular. Estou cansado, é muito tempo ajudando e o que eu recebo é só ingratidão. A gente já usa a mão para levantar uma pessoa hoje, amanhã a pessoa está cortando a nossa mão. A mesma mão que dá tapinha nas costas e fala tamo junto, é a primeira a dar tchauzinho, abandonar, muitas vezes não dá nem tchau. Eu estou cansado, missionário, porque os dias atuais têm nos cansado. O pastor Davidson leu aqui no começo uma das frases de Jesus que também testificam a mensagem de hoje: por se aumentar a iniquidade, a maldade, o amor de muitos esfriará. Nós vivemos esses dias, os dias são maus, é muito difícil praticar e viver praticando o Evangelho, viver o Evangelho genuinamente falando. Muitas vezes nós podemos achar que perdemos a esperança, mas a palavra do Senhor nos diz que enquanto há vida há esperança. Ah, missionário, mas qual vai ser a recompensa? O que eu ganho se eu viver essa vida de piedade que você tanto prega? Qual é a recompensa de praticarmos a piedade? Riqueza no céu, na glória eterna. Tem muito cristão que tem gastado os seus dias buscando a recompensa aqui na terra. Ah não, porque Deus, você se esqueceu de mim, eu estou aqui praticando bem, cadê? Abra as portas dos céus, faz chover sobre mim, chuva de bênçãos sem medida. Não é errado pedir por isso. Somente o Senhor pode abrir as portas dos céus e fazer chover sobre nós chuva de graça e de bênçãos sem medida. Porém, a nossa esperança não pode estar pautada em viver uma vida de piedade e amor para sermos recompensados aqui na terra, porque a recompensa do cristão está no céu, está na glória. O Senhor Jesus nos ensinou: não amontoai tesouro no céu, na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, o ladrão vinga e rouba, mas acumular tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não podem corroer, o ladrão não pode minar e nem roubar. Tem muito cristão querendo viver as promessas de glória eterna com Cristo no céu, mas com o coração entregue à corrupção deste mundo, por causa da cobiça das coisas terrenas. Aleluia. Então tem muito cristão dividido, com o coração dividido, entre ser bem sucedido, eu coloco entre aspas, perante a sociedade, acumular casa, carro, viagens, mansões, e entre servir ao Senhor. Mas a palavra de Deus diz que ninguém pode servir a dois senhores, e foi o próprio Senhor Jesus que nos disse isso. Porque você vai amar a um e odiar a outro. O missionário está querendo dizer que eu não posso buscar melhora de vida para a minha vida? Não, longe disso. Você deve sim ter planos para a sua vida, planos de melhora, plano de carreira, crescer profissionalmente, pessoalmente, intelectualmente, estude, trabalhe, honre a sua família, construa uma casa, mas o seu foco não pode estar nas coisas terrenas. O foco e o coração do cristão tem que estar em Cristo, e no céu e na glória. Por isso o apóstolo Pedro vai lembrar os irmãos que haviam se convertido das palavras do Senhor Jesus. Aleluia. Porque surgisse naquele tempo, já no primeiro século, um burburinho, a heresia no meio da igreja, de que o Senhor Jesus Cristo não iria vir à sua segunda vinda. Então as pessoas passaram a viver uma vida pautada só no agora. Então eu vou juntar dinheiro agora, eu vou ter casa, tudo agora. O que se nós viermos trazer para os dias atuais não é diferente. Eu já ouvi essa frase, estou ouvindo desde criança que Jesus está voltando, e nada dele voltar. Eu já ouvi essa frase algumas vezes. Como o pastor Davidson bem disse, ele pode não voltar coletivamente hoje, mas e se hoje ele voltar para você, for o seu último dia aqui na terra? Onde está pautado o seu coração? É no reino do Senhor ou na cobiça terrena? É, papai. Tem que se desprender das coisas deste mundo, para poder viver a recompensa de glória eterna com o Senhor lá no céu. O seu coração tem que estar pautado no céu e na glória do Senhor Jesus Cristo, almejando sempre as recompensas do Senhor Jesus Cristo. Continuamos.
O apóstolo Pedro vai continuar relembrando a igreja sobre a forma que nós devemos viver a nossa vida como servos do Senhor Jesus e como cristãos. Aleluia. Versículo 5. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. O apóstolo Pedro está aqui nesses 3 versículos, meio que dando uma pincelada, uma resumida nos ensinamentos do Senhor Jesus para a nossa vida. E as palavras dele nesses 3 versículos se assemelham muito àquilo que o apóstolo Paulo escreveu como fruto do Espírito em suas cartas. E o que vai nos testificar que é o mesmo Espírito que falava na vida de ambos os homens, o mesmo Espírito que tomou o Paulo de poder para escrever as cartas, exortar a igreja, ensinar os irmãos a viver no caminho da fé, de piedade que honra o Senhor Jesus Cristo, também tomou o apóstolo Pedro e o fez de uma ótica diferente, ou até mesmo com palavras diferentes, relatar e instruir a igreja a forma que nós devemos viver os nossos dias. O apóstolo Pedro está relembrando aos irmãos os fundamentos da vida cristã. Para ser cristão é preciso ter fé em Jesus. E praticamos essa fé quando praticamos constantemente o bem, que é o conceito de virtude. Se você procurar no dicionário, virtude é praticar constantemente o bem. E nós só conseguimos fazer isso com fé no Senhor Jesus. Conseguimos praticar constantemente o bem quando conhecemos o que é bom e o que é mal, podendo assim ponderar as nossas ações, o que é o domínio próprio. É o domínio próprio muitas vezes de quando você está cansado ou estressado, ao invés de dar uma má resposta, você engole aquilo que tem para dizer. Isso não é ser falso, porque é uma grande diferença em dizer o que pensa e dizer tudo o que se pensa. Isso é domínio próprio. Às vezes na hora da raiva nós falamos coisas que nos arrependemos depois, e nenhum caminhão de desculpa vai apagar essa mágoa do coração, somente o Senhor Jesus. Isso é domínio próprio. O domínio próprio está relacionado também, como eu disse aqui anteriormente, à empatia, ao se colocar no lugar do outro. Passa a tratar as pessoas da maneira que você gosta de ser tratado. Aleluia. Ninguém gosta de ser tratado com grosseria, com falta de atenção, com desamor. Para de ignorar as pessoas que se importam com você. Te mandou uma mensagem de bom dia, responde. Ou é bom dia, aproveita e prega para essa pessoa. Para de destratar as pessoas que te tratam bem. Isso é domínio próprio. Ah, não sabe, é que eu não suporto fulano, meu Deus do céu, mas Jesus morreu por ele também, irmão. Então aprende a lidar com ele, domine essa carne sua gritando aí, trata com amor esse irmão ao seu redor. Aleluia. Isso é o domínio próprio. Só conseguimos manter o domínio próprio quando nos esforçamos diariamente para vivermos da forma que agrada ao Senhor. Isso é perseverança. Glória a Deus. Viver diariamente da forma que agrada ao Senhor é um exercício de perseverança para todo cristão. Quantas vezes a vontade é chutar o balde, como diz o dito popular? Não, cansei. Hoje o primeiro que vim com desaforo, eu vou responder à altura. Ou então outras vezes, eu mesmo já disse isso. Não, hoje Deus, hoje eu não vou falar com ninguém. Hoje eu não estou com paciência. Entendeu, Deus? Eu vou ficar aqui quietinho. E é um dia onde Deus vai colocar uma pessoa totalmente perdida, desesperada e necessitando de amor do meu lado. Eu tenho que abrir a Bíblia, falar de Jesus, e quando eu vou ver, eu já orei, já sei a vida da pessoa, já chorei com ela, já me compadeci da vida dela e já cumpri o propósito de Deus na minha vida. Eu sei que não é diferente para a vida de cada irmão aqui, pois o dia que você virar e falar assim, não, hoje eu vou ficar aqui quietinho, é o dia que Deus mais vai exigir de você a trabalhar o dom e o talento que Ele colocou em suas mãos para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é perseverança. Se esforçar todos os dias. Pois o Senhor Jesus nos disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e siga. Muitas vezes tomar a sua cruz não vai ser carregar uma pessoa
difícil de lidar do seu lado. Não vai ser lidar com o marido rabugento, não vai ser lidar com a esposa briguenta, não vai ser lidar com o chefe que persegue. Muitas vezes negar a si mesmo e tomar a sua cruz na vida do cristão vai ser carregar o fardo de lutar contra a própria carne, contra o próprio mau desejo do coração. É a cruz que nós temos que carregar, negar essa natureza humana, caída, depravada todos os dias, morrer para nós mesmos e nascermos da árvore do Espírito para adorar a Deus, porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ô Pai, aleluia! Glória a Deus! Isso é perseverança. Perseverança na fé genuína no Senhor Jesus Cristo. Essa perseverança é trabalhada quando temos compaixão dos outros. Isso é a piedade. Como eu bem disse, se coloca no lugar do outro. Isso é piedade. Isso é compaixão. Muitas vezes nós estamos muito prontos para poder julgar aquele que tem errado, aquele que caiu. Não julgamos os santarrões, os bonzões demais. Ah, o Senhor Jesus morreu por mim, aleluia. Mas não morreu só por você, Ele morreu para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. E para que as pessoas possam crer, é necessário que o Evangelho seja anunciado. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém se dispõe a ir? Então muitas vezes nós queremos guardar a graça do Senhor revelada a nós pelo Espírito Santo sobre o sacrifício do Senhor Jesus Cristo só para nós mesmos. A igreja se trancou dentro de 4 paredes de um templo e já não evangeliza mais. Não há mais piedade e compaixão daqueles que estão morrendo na sarjeta, afundados na droga, na prostituição, no adultério, famílias destruídas, lares destroçados, sonhos apagados, porque a igreja de Deus parou de viver uma vida de piedade e compaixão, que é o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a viver. Meu Deus. Essa compaixão, essa piedade só pode ser exercida vivendo em comunidade. Isso é a fraternidade que o apóstolo Pedro vai ensinar. A missionária, como assim viver em comunidade? É o que nós estamos fazendo aqui essa noite. A reunião dos eleitos de Deus, na comunhão dos santos de Deus. Viver em comunidade, nos reunir para cultuar. Essa é a importância de cultuarmos. A irmã Adora, seu testemunho, bem disse. Eu estou aqui essa noite para agradecer, porque é importante a gente vir na casa do Senhor. E a irmã disse algo muito bonito, tomada pelo Espírito Santo, mas nós também devemos buscar em casa. Aleluia. Isso também é viver a fraternidade. É pegar essa paz que nós sentimos quando estamos aqui no tempo adorando ao Senhor e levá-la para os nossos lares. Levá-la para o nosso trabalho, para a rua onde moramos, para a faculdade, para cuidar dos filhos, para lidar com o patrão que persegue, para lidar com o colega de trabalho que está tentando puxar seu tapete. Isso é viver a comunidade, a fraternidade plena, guiados pelo Espírito Santo da forma que agrada ao Senhor Jesus Cristo, da forma que Ele nos ensinou. E não basta só vir para o templo nos dias de reunião para cantar, orar e ouvir uma palavra. É se importar com o irmão que não veio. É olhar, ó, hoje eu estou sentindo a falta de tal e tal irmão. Pera aí, eu vou mandar uma mensagem para ele, ele está lá no grupo da igreja. Não, pera aí, eu sei onde ele está, vou fazer melhor. Se ele não quiser me responder, eu vou bater lá na porta da casa dele. Irmão, senti sua falta. Irmão, o que está acontecendo? Você está com algum problema? Vamos orar, eu vou comprar essa briga contigo. Isso é viver em comunidade, a fraternidade que o Senhor Jesus nos ensinou. Estava eu hoje à tarde me preparando para trazer esse sermão, revisando o esboço do sermão, e o Espírito Santo feriu meu coração para mandar mensagem para o pastor Davis. E na hora eu lembrei que essa semana nós não conversamos. A última vez que nós conversamos foi sábado. Então eu mandei mensagem para ele e falei assim: pastor Davis, você está bem? Já fui ao meu ponto. Você está bem? Você quer conversar? Você não mandou mensagem essa semana? O que está acontecendo? Ele já: não, meu irmão, eu estou com a garganta inflamada, fiquei de cama 2 dias, não está conseguindo nem pegar no telefone. Depois você devia ter me falado, eu ia mandar um remédio, eu dava um jeito, levar um gengibre para você fazer um chá. Você devia ter me falado. Isso é viver em fraternidade e comunidade.
E isso não é um fato isolado, graças a Deus, da Igreja Missionária Eleitos pela Graça. Porque já fui eu mal em casa e o Davidson me ligando, já foi a nossa irmã passando tribulação em casa, irmãos, orem por nós estamos orando, os pastores foram lá visitá-la. Isso é viver em comunidade e fraternidade. Só que para viver em comunidade e fraternidade, nós também temos que estar dispostos a quebrar esse ego e esse orgulho no nosso coração. E abrir a boca para falar quando estamos passando por alguma dificuldade. Eita, glória. Porque ninguém aqui tem bola de cristal, ninguém aqui é evidente. Não se tranque dentro de casa quando o dia mal vier, se isole do mundo e depois venha pôr a culpa na igreja. Eu saí da igreja porque lá não tem amor. Me responde se você vai achar no mundo. Aqui é o lugar do amor fraternal, viver em comunidade. Só que muitas vezes nós vivemos uma geração onde os cristãos passam por luta e se trancam dentro de casa e não falam com ninguém. Meu irmão, se você não abrir a boca para falar, ó igreja, ora comigo aí, viu? Tá difícil, tem uma enfermidade, tem um desemprego. Se você não abrir a boca para chamar, pelo menos o seu líder no canto e falar assim, ó, situação apertou lá em casa, dá um jeito aí, me abençoa com uma cesta básica. Nós vamos nos mobilizar. Nós sabemos que se cada um doar um pouquinho, nós podemos alimentar uma família necessitada no nosso meio, nós podemos comprar remédios, nós podemos ajudar principalmente na parte espiritual, quando estivermos fracos, um intercedendo pelo outro. Mas é necessário quebrar essa dureza no coração. Aleluia! Entender a importância de vivermos em comunidade. É o comum de uma unidade. A unidade é a igreja. E o senso comum é que estejamos juntos e perseverantes na fé no Senhor Jesus Cristo, cuidando um dos outros. Glória a Deus. Essa fraternidade, comunidade, só prevalece se estiver enraizada no amor. Aleluia. Que é o maior dos dons. Então, para vivermos a plena palavra do Senhor Jesus Cristo, as graças do Senhor Jesus Cristo, em comunidade, em fraternidade, em unidade, em amor, nós precisamos estar enraizados no amor do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, vai encerrar dizendo: agora nos restam a fé, a esperança e o amor, que é o maior dos dons. O maior dos dons, o maior dom que o crente pode praticar, o maior dom que nós, como servos do Senhor Jesus, temos é o amor. E eu não estou falando só do amor carnal, não, o amor que você sente pela sua mulher, pelo seu marido, pela sua mãe. Eu estou falando do amor pelas Sagradas Escrituras. Aquele amor que te obriga todos os dias a viver aquilo que Cristo ensinou. Apesar da sua vontade humana estar gritando ao contrário. É o amor de continuar fazendo bem, pregando bem, buscando a Deus com toda a sua força, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Esse é o amor em que a igreja do Senhor precisa estar enraizada. Percebamos que o apóstolo Pedro vai dar uma lista de atitudes e de virtudes que nós precisamos ter como cristãos, que eu acabei de explanar aqui através da iluminação do Espírito Santo. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Nós já sabemos o que é virtude. A virtude, o conhecimento. E esse conhecimento é a palavra de Deus. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Aleluia. O apóstolo Pedro não deixou aqui o amor por último como menos importante, mas para que nós pudéssemos entender que o amor é a base da nossa fé. O amor é a base em que a igreja tem que estar enraizada. Eita, que glória. o amor é sim o maior e mais importante dom, pois se não tivermos amor, pelo que nós fazemos estamos perdidos. Sem amor nós nada seríamos. E se não fosse o amor, nós já estaríamos condenados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Prossigamos, versículos 8 e 9.
se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. O apóstolo Pedro aqui vai nos ensinar que nós temos que buscar todos os dias viver essas virtudes por ele listadas como povo de Deus. Quando nós temos essas qualidades listadas aqui como povo de Deus, que nos foram instruídas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, é que nós deixamos de ser improdutivos. E aqui vem uma parte triste e alarmante nesse texto, que tem muito cristão sendo improdutivo, porque não tem buscado o crescimento dessas virtudes em sua vida. Então, infelizmente, tem muito cristão que está reclamando: missionário, mas a minha casa está em ruínas, o meu ministério morreu, está tudo tão difícil. Em algumas circunstâncias é porque as pessoas pararam de buscar viver em fé, em piedade, em conhecimento, em domínio próprio, em amor. Pois somente essas virtudes vão nos levar a sermos produtivos. Tem muita gente querendo ser produtivo no meio da igreja como corpo de Cristo para ser reconhecido por homens. Porque se eu chegar lá mais cedo e limpar a igreja e fizer uma oração longa e ler um versículo e orar e cantar e fizer tudo, o pastor vai me reconhecer e vai me dar um cargo. Isso é ser improdutivo. Porque tudo aquilo que é produtivo glorifica ao Senhor. Amém. É para a glória de Deus. Eu não estou dizendo que é errado você ter essa ambição no seu coração. Porém, se você tiver o desejo no seu coração de chegar aqui mais cedo, abrir a igreja, limpar a igreja, cantar, orar, pregar, louvar, que faça tudo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Buscando viver segundo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Sem se esquecer jamais do sacrifício feito pelo Senhor Jesus lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Toda vez que nós deixamos de buscar essas virtudes, nós nos tornamos ingratos com o perdão que recebemos de Cristo pelos nossos pecados, e já não conseguimos mais enxergar a graça de Cristo em nossas vidas. Todas as vezes que deixamos de praticar a piedade, a fé, o amor, o domínio próprio, a perseverança dos santos, nós acabamos caindo no risco e no abismo de nos tornarmos ingratos. São pessoas que só sabem murmurar, o tempo todo reclamam de tudo. Se está calor, reclama. Se está chuva, reclama. Se está indo trabalhar de ônibus, reclama do que está indo de ônibus, está indo de carro, reclama do preço da gasolina e do trânsito. Se a pessoa está desempregada, reclama que o desemprego bateu na porta. Se arrumou um emprego, reclama porque trabalha demais. Tudo isso porque deixou de trabalhar as virtudes da vida cristã e já não olha mais com olhos que enxergam a graça do Senhor, porque tudo nos foi dado pela graça. Missionário, mas eu bati o meu carro, graças a Deus que você está aqui vivo para contar que bateu o carro, perdeu o bem material, mas não perdeu a vida. Mas missionário, está difícil no trabalho, que meu patrão me persegue. Graças a Deus que você tem um emprego e Deus tem te dado perseverança para suportar esse patrão. E muitas vezes nós, por nos tornarmos ingratos como povo de Deus, em algumas circunstâncias, e não conseguimos mais enxergar a graça e nos tornarmos quietos, passamos a julgar e apedrejar demais um irmão. A mesma mão que levanta uma pedra pode estender a mão para ajudar um irmão que está passando dificuldade. Eu não estou falando de ser conivente com o pecado, passar a mão na cabeça do errado, não. Porque a palavra do Senhor e o próprio Senhor Jesus nos ensinou que aqueles que estiverem errados a gente tem que chamar, tem que corrigir. Se ele não aceitar, chama 2 testemunhas e corrige com 2 testemunhas. Se não aceitar, chama perante a igreja e corrige perante a igreja. E se aí então não quiser, você larga de mão. O próprio Senhor Jesus nos ensinou isso e Paulo também. Porém, a nossa primeira atitude não pode ser querer apedrejar um caído. Isso é fácil demais. Chutar um cachorro morto é a coisa mais fácil que tem. Eu quero ver curar um ferido. Essa é a parte mais difícil. E essa é a missão mais difícil que a igreja tem tido nos dias atuais. E que a igreja missionária deles pela graça tem exercido pelo pleno conhecimento de Deus e o mover do Espírito Santo.
Pois fui eu um dia chegando aqui dentro desse templo aqui ferido, e fui acolhido em amor por cada irmão que está aqui, recebido na sabedoria dada por Deus para cada pastor, abraçado, uma mão que se estendeu e me ajudou no momento de fragilidade, no momento de dificuldade, de falta de esperança, muitas vezes de falta de fé. A mão foi estendida. Em outros lugares tinha muitas mãos com pedras para serem jogadas, mas aqui a mão foi estendida. Uma igreja que leva graça no nome, não esperava nada diferente. Somente com os olhos da graça nós vamos conseguir ter essa mudança de postura, para que não nos tornemos cegos, como o apóstolo Pedro bem explicou aqui no versículo 9. É com os olhos da fé, com a visão em graça, que nós vamos conseguir todos os dias estender a mão para o ferido, para o caído, orar por aquele que tem necessidade, aleluia, ajudar aquele que tem dificuldade e trabalhar o nosso coração todo dia no amor fraternal que o Senhor Jesus nos ensinou. O apóstolo Pedro vai continuar. Versículos 10 e 11. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Toda vez que nós nos empenhamos para viver os mandamentos e os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, é que nós agradamos ao Senhor. Todas as vezes que nós nos empenhamos para cumprir as palavras do Senhor Jesus Cristo e viver de acordo com o que Cristo nos ensinou, é que nós continuamos de pé na caminhada cristã. Pois se nós somos chamados por Deus, temos que viver de acordo com a vontade de Deus. Isso é o que testifica que somos eleitos. Viver de acordo com a vontade de Deus é o que faz com que não tropecemos. Viver de acordo com a vontade de Deus é o que faz com que sejamos ricos nos céus. Pois o apóstolo Pedro bem vai dizer: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado à eleição de vocês, pois se agirem dessa forma jamais tropeçarão. É nos esforçar todos os dias. Ninguém pega Deus de surpresa, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas nós podemos todos os dias viver como se quiséssemos surpreender ao Senhor. Não, hoje Deus vai se orgulhar dos atos que eu vou fazer, que eu irei praticar. E não é porque eu sou bom não, mas é porque o Espírito de Deus habita em mim. Oh, glória! Glória a Deus! Aleluia! É se empenhar todos os dias. Amém. Para podermos, dentro das nossas limitações ou do nosso trabalhar, das nossas obras, podemos continuar todos os dias testificando e confirmando que nós somos eleitos em Deus. É isso que o próprio Tiago vai nos dizer em sua carta, que a fé sem obra é morta, no sentido de que fazermos as obras e trabalharmos é o que testifica a nossa fé, que somos salvos e eleitos em Deus. E só assim nós obteremos recompensa no céu, na glória. Eu gosto do que o apóstolo Pedro vai dizer: assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. É buscando todo dia praticar o bem, as palavras do Senhor Jesus, viver os ensinamentos, o amor e a fraternidade do Senhor Jesus, também viver a sua justiça, a sua correção, porque o mesmo Cristo que falou mensalmente também chamou de tantos discípulos e os corrigiu. Isso é viver plenamente os ensinamentos do Senhor Jesus. E é assim que nós estaremos ricamente providos no céu. Eu acho isso maravilhoso. Dentro da minha mente de pregador, eu fico imaginando quando o Senhor Jesus disse: olha, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar um lugar. E aqui o apóstolo Pedro vai dizer que nós estaremos ricamente providos no céu. Eu fico imaginando chegar lá no céu lá e ter assim um banquete extraordinário me esperando. Espero chegar lá e encontrar com os irmãos com quem eu congreguei, cada um com uma coroa enorme na cabeça, assim, até pesando para o lado de tanta pedrinha que vai ter. Porque vivemos aqui na terra de acordo com as palavras de Cristo. E assim estamos ricamente providos no céu. E não é uma riqueza como o homem consegue imaginar. É uma riqueza sobrenatural em glória eterna.
Glória a ao Deus. lado de Deus Pai Todo-Poderoso, Aleluia. na mesa do banquete, reinando com o nosso Mestre. O apóstolo Pedro vai continuar nos seus versículos 12 e 13 a relembrar a igreja dos ensinamentos do Senhor Jesus. Por isso sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmes na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. É importante nos lembrarmos sempre dos princípios da vida cristã. Por mais que todos os irmãos da igreja já saibam a verdade, por mais que estejam firmes na verdade, é muito importante trazermos à memória tais fatos, os ensinamentos de Cristo. Glória a Porque a Deus. nossa missão como servos de Cristo é repetir as palavras de Cristo quantas vezes for preciso. A missionária que você trouxe uma mensagem do Arco da Velha, eu era menininho, me converti escutando sobre isso, sobre o amor de Cristo. Glória a Deus por isso, meu irmão, que você continua ouvindo sobre o amor de Cristo. Aleluia. Quer dizer que o Evangelho genuíno e verdadeiro continua a ser pregado. E temos sempre que nos lembrar do Evangelho genuíno e verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, para não nos desviarmos do caminho da fé, do caminho estreito que conduz à salvação. É motivo de glória, irmão, todas as vezes que nós nos lembramos e relembramos da igreja, dos ensinamentos de Cristo. Porque Cristo é o alvo, o modelo a ser seguido. Não podemos nunca, jamais nos desviarmos dessas palavras. Aleluia. Quando nos desviarmos das palavras de Cristo, é uma sentença, a condenação eterna. E para que os eleitos não se percam, é necessário a todo momento nos relembrarmos do que Jesus nos ensinou. É por isso que o apóstolo Pedro está trazendo aqui uma lista. Olha, eu sei que vocês já são convertidos, vocês são cristãos, eu sei que aqui eu convivo com cristãos de 30 anos de convertido, 40 anos de convertido, ou cristãos de pouco tempo, assim como eu e minha esposa, a missionária Monique, de 3 anos de convertido. Mas de todas as formas, nós precisamos sempre nos relembrar, lembrarmos as palavras do Senhor Jesus Cristo, para que o nome dele seja glorificado, e somente o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Para que a nossa fé possa estar pautada somente no Senhor Jesus Cristo. Assim como Davi bem disse, uns confiam em carro, outros em cavalos, mas eu exaltarei o santo nome do Senhor. Oh, glória. É por isso que o apóstolo Pedro está gastando tanto tempo na introdução da sua carta, praticamente o primeiro capítulo inteiro, para explicar para os irmãos e relembrar os irmãos sobre a fé em Cristo. Perceba, considere importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês. Esse versículo mexeu muito comigo. Eu estava pensando em que mensagem trazer, talvez um estudo, talvez uma outra mensagem. Porém, se estivermos aqui reunidos e não nos lembrarmos de Cristo, e não glorificarmos o nome de Cristo, nos reunimos em vão. E eu não me canso de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu não me canso de anunciar as palavras do Senhor Jesus Cristo. Porque para mim, assim como para o apóstolo Pedro, é muito importante pregar as palavras do Senhor Jesus Cristo, dia e noite e dia, até que Ele venha. Porque em breve Ele virá para resgatar aqueles que permaneceram fiel até a morte, para receber a coroa da vida. O apóstolo Pedro vai continuar dizendo, versículos 14 e 15, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de se lembrar dessas coisas. Pedro sabia que ia morrer, já estava preso, sentenciado à morte, e ele sabia porque o próprio Senhor Jesus já havia o revelado. O apóstolo Pedro não vai se aprofundar em explicar em como Jesus o havia revelado isso, mas ele diz que o próprio Jesus o revelou. Aleluia. Então Pedro teve ali sim uma experiência sobrenatural com Cristo e sabia que estava chegando a hora da sua partida. Tanto é que o próprio apóstolo Pedro, no decorrer desta carta, irá falar sobre o dia do Senhor que vem como um ladrão, irá falar do juízo final, revelado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E Pedro, sabendo que iria morrer, decide gastar os seus últimos momentos aqui na terra, pregando o Evangelho e relembrando as pessoas do básico, que a fé no Senhor Jesus Cristo e as palavras que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou.
O básico para termos fé e vivermos uma caminhada cristã que agrada a Deus Pai Todo-Poderoso. Pedro decidiu gastar os seus últimos momentos relembrando a igreja, porque ele sabia que depois que ele partisse, o que ia ficar era um legado daquilo que Pedro fez como discípulo de Cristo. Pedro sabia que depois que ele partisse, as pessoas iriam se lembrar do Cristo a quem Pedro pregava, porque havia andado com Cristo. Pedro se importava com o bem-estar dos irmãos, mesmo quando ele já não estivesse mais no meio dos irmãos. Tomado pelo amor genuíno e verdadeiro do Senhor Jesus Cristo e movido pelo Espírito Santo, vai escrever essa carta, alertar a igreja a viver segundo as Sagradas Escrituras, o ensinamento do Senhor Jesus. Aleluia. Pedro sabia que iria partir e decidiu gastar os seus últimos momentos relembrando tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou para que mantêssemos viva a esperança na nossa salvação do Senhor Jesus Cristo. Pedro sabia que ia morrer e decidiu ser lembrado não como um homem que andou sobre as águas com o Senhor Jesus, não como o homem que curou paralíticos, operou milagres, que numa pregação 3.000 pessoas se converteram. Pedro sabia que ia morrer e decidiu ser lembrado como alguém que viveu todos os dias pregando Cristo. Amém. Aleluia. O que, para finalizar, nos traz uma reflexão. Se hoje fosse o seu último dia aqui na terra, o que você gostaria de ter feito? Se você recebesse hoje a notícia que são seus últimos dias na terra, como você gastaria o seu tempo? Muitos procurariam uma forma de ajuntar dinheiro para deixar os filhos bem. Muitos procurariam, eu vou aproveitar cada segundo, porque são os meus últimos dias. Mas o apóstolo Pedro decidiu gastar os últimos dias pregando Cristo. E é por isso que ele é lembrado, não como o grandíssimo apóstolo Pedro, mas como Pedro, amigo de Cristo, discípulo de Cristo, que pregou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de terminar essa mensagem com uma reflexão pelo que nós seremos lembrados, pelo que nós, como igreja de Cristo, seremos lembrados, pelo que cada um de nós aqui essa noite, como irmãos em Cristo, seremos lembrados. Será com saudosismo? O dia que chegar a nossa hora, será que irão lembrar da gente? Nossa, que saudade, pastor Mário, que pregava tanto do amor de Deus. Nossa, que saudade do pastor Deus, que não cansava de vir aqui pregar. Até o boa noite dele era como se fosse um tapa na cara, mas a gente sabia que era com amor que ele fazia isso nas Sagradas Escrituras. Nossa, que saudade daquela igreja, que saudade daqueles irmãos que viviam no amor do Senhor Jesus. Pelo que nós seremos lembrados. Aleluia. Essa é a reflexão que fica para nós essa noite. Amém. Seremos lembrados por viver na fraternidade do amor do Senhor Jesus Cristo, vivemos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, gente. Aleluia. Gostaria que a igreja se colocasse de pé, vamos fazer uma breve oração, agradecendo